Pessoal, mais um episódio do Só Podia Ser de Campina. Estou tendo a honra hoje de receber Afonso Vilar, advogado aqui na cidade. Há quantos anos já é advogado, Afonso? 30 anos, completo agora no dia 15 de maio. 15 de maio, completando 30 anos de advocacia aqui na cidade. Afonso, além de um profissional de extrema competência na área que atua, tem muitas particularidades, muitas curiosidades aqui e a gente vai tentar entender todas essas histórias de Afonso. Bem-vindo, Afonso. Queria que tu começasse contando um pouquinho como foi o início da vida ali, onde é que você nasceu, onde se criou, como era ali sua rotina da infância. Me conta um pouquinho, Afonso. Bom dia, é uma satisfação poder vir aqui ter essa conversa com você. Eu sou nascido aqui em Campina Grande, nasci no bairro do Cruzeiro ali, vizinho ao Presidente Médici, e estudei durante boa parte da minha vida em escola pública. Fiz o segundo grau na Escola Técnica Redentorista, onde lá me capacitei para ser técnico em eletrônica, mas em seguida fiz, na época que era o vestibular, eu passei no vestibular da Universidade Federal para Engenharia Química e na antiga FURN, que depois transformou-se em UEPB. E lá eu cursei Direito, terminei o curso em 92 e logo que terminei o curso, comecei a minha carreira de advogado. E tenho a satisfação e o orgulho desse ano completar 30 anos que eu tenho de exercício da advocacia em Campina Grande. Se encontrou no que foi a vocação aí. Exatamente. Destinado, né? E até um fato curioso na minha vida, que eu estava fazendo curso técnico e eu tinha absoluta certeza que eu iria enveredar pelo mundo das ciências exatas, mas aí tinha uma cadeira no Redentorista chamada Organização e Normas, que dava assim umas pinceladas no mundo do direito trabalhista, e aquele me despertou e foi isso que me levou a fazer direito. Interessante. Então nunca chegou a exercer em momento nenhum da atividade de eletrônica, nada dessa parte? Eu concluí o curso, passei, fui aprovado em alguns testes, inclusive na época eu passei para trabalhar na TASA, que era a empresa que prestava assistência técnica aos aeroportos. No Brasil, até na época eu tive uma aprovação e ficava até pendente para ir trabalhar numa cidade chamada Caravelas, na Bahia. Mas como eu tinha passado no vestibular, aí eu conversei na época com meus pais e tal, e o meu pai tinha aquele desejo de que eu prosseguisse a estudar, né? Aí foi o que definiu minha vida naquele momento. Eu prescindi de seguir a carreira e fui estudar novamente, fazer um curso superior. Entendi. Afonso, e dessa época lá no Cruzeiro, no Presidente Médici, o que é que fica de boas lembranças? Como era a estrutura da região lá na época? Era o seguinte, o meu pai, ele toda a vida teve comércio, ele tinha um mercadinho, minha mãe pedagoga, e eu convivi lá e adorei, boas recordações. Eu trabalhava com meu pai, na época que estudava, sempre eu tinha... Como era o nome do mercadinho, Afonso? Era Mercadinho do Afonso, meu pai também é Afonso. Certo. E eu trabalhava com meu pai, estudava e tinha uma paixão lá, até da minha época, né, que era o futebol, né? Certo. Toda a vida eu gostei, até determinada época, aí há uns 10 anos passados, eu ainda frequentava com uma certa assiduidade lá, frequento ainda, tem grandes amigos lá da minha Futebol de pelada. Futebol de pelada, eu joguei, até uns 10 anos atrás eu ainda joguei pelo time lá, nós tínhamos e ainda, agora que está sem jogar, mas tinha um time que era a paixão do meu coração, que era o Íris, conseguimos ser inclusive campeões aqui em Campina Grande, do futebol amador por 2 vezes, né? Então eu jogava, então a minha vida lá onde eu nasci, fui criado, de boas recordações e boas amizades. Até hoje eu cultivo isso e faço questão de quando ir lá visitar todos os amigos da minha época. Que bom, que bom. E aí o decorrer começou ali na advocacia, como foi na vida pessoal? Casou, teve filhos, como foi? Quando comecei na advocacia, aí em seguida eu casei, aí
um pouco tempo de Casou casamento. jovem, Afonso? Casei jovem, eu casei com 25 anos. Certo. Casei jovem, aí fui pai em seguida, aí depois tive uma outra filha mais para frente do casamento, mas aí o meu primeiro casamento eu me divorciei, aí posteriormente casei novamente, aí tenho um filho do meu segundo casamento, 2 filhas do primeiro, e hoje eu sou casado com a doutora Artemísia, que também é advogada, minha esposa e minha companheira de trabalho de todas as horas. Bom, Afonso, e como é assim, eu sinto que você conhece tudo aqui na cidade, você é uma pessoa super bem relacionada, então a gente chega lá no fórum, vê você com uma relação muito próxima com os funcionários, com os juízes, com os colegas advogados, mas aí chega lá no Mercado Central, vê você amigo do cara da banca de fruta, chega lá na Liberdade, no barzinho lá, você é amigo do cara. Assim, você é uma pessoa que simboliza muito aquelas pessoas super bem relacionadas aqui de Campina, que conhecem Deus e o mundo, numa ligação, chega desde uma pessoa do mais alto escalão até a pessoa mais simples. E eu queria entender assim, se isso é algo que sempre foi seu, foi algo que veio dos seus pais. É uma herança do meu pai, né? Meu pai sempre teve essa relação, né? Seja da nobreza à pobreza, ele sempre trilhou e sempre nenhum problema. E isso também eu, como advogado, tenho também eu tenho até como uma virtude, eu trafego em qualquer canto dessa Campina Grande. Se você me chamar agora, eu vou em qualquer local com você, até do bairro mais humilde, da comunidade mais humilde, até a nobreza de Campina Grande, eu consigo trafegar sem nenhum problema e me orgulho até disso. Como você bem disse, eu tanto faz frequentar um bom restaurante, como você me chamar, que eu também vou na Feira da Prata e marco minha presença lá. Você realmente, assim, poucas pessoas que eu conheço têm tanta entrada em tanto lugar, como eu já percebi que você tem. Afonso, e na área profissional, qual é a especialidade lá do seu escritório, da sua atividade ao longo desse tempo? Olha, o meu escritório, como eu presto assistência a algumas empresas, aqui em Campina Grande eu atuo na área trabalhista, na área civil, né? Aí entende-se também direito de família e na área criminal. Agora, na verdade, ao longo dos meus 30 anos de advogado, o atrativo que me leva mais clientes é na área criminal. Mas como eu presto assistência a empresas e lá no escritório eu tenho a minha esposa, que ela é especialista na área civil e trabalhista. A Artemísia mexe muito nessa área. Tem também uma colega que trabalha conosco, a doutora Ayana Nunes. Tem a minha filha mais velha, mas que ela no momento está sem exercer, evidentemente, a advocacia, porque ela está se preparando para concurso. E tem também o pessoal, os estagiários que me dão assistência. Agora, eu realmente, assim, o que me traz, se você perguntasse como é a sua clientela, eu diria que as 3 áreas de número de processos estão divididas. Mas o que me faz assim ser mais conhecido como advogado é a minha atuação na área penal. Certo. E assim, tem alguns casos mais emblemáticos que você teve defendendo, assim, situações ou algo curioso que tu pudesse contar nessa defesa dessas situações? Ao longo da carreira eu já vi assim, fatos que até a pessoa imagina não ver. Eu já vi querela de pai com filho, coisa que eu achava que até não existia assim no âmbito financeiro mesmo. Já vi querela de pai com filho. Já advoguei numa situação também interessante, que sempre o comum, quando tem crimes passionais, é o homem matar a mulher. Eu já fui pelo lado inverso, já fui advogado de uma mulher que matou um homem aqui na cidade. E tem esses fatos que acontecem no mundo da advocacia que
que você trabalha e que são até curiosos, né? Na minha passagem como advogado também, durante esse tempo que trabalho, alguns fatos curiosos aqui na cidade que despertou muito foi as situações quando eu advogava não, que eu continuo, de Marcelinho, né? Então o fato de advogar para Marcelinho também... Para quem não lembra, Marcelinho Paraíba, jogador de futebol, né? Exatamente. E jogador de futebol. É verdade. Aí também isso aí, na minha carreira, foi como se diz assim, foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Tem muitas histórias, vamos entrar com certeza, nas histórias dessa época. E Afonso, nessa época específica de Marcelinho, você entrou na carreira dele como um advogado para defender algum caso específico, para orientar ele em algum contrato? Que Marcelinho começou aqui em Campina, né? E logo depois a gente já viu no São Paulo. Qual foi o momento que você conheceu? Eu quando fui trabalhar para Marcelinho, foi em 2003. Marcelo já jogava no Hertha Berlim, na Alemanha. E foi o pai de Marcelo com quem eu tinha laços de amizade, até mesmo por conta do futebol amador. E ele me fez um convite. Marcelo estava na Alemanha e queria fazer um negócio aqui, imobiliário. E ele me chamou... Tá, aqui em Campina? Aqui em Campina. Aí me chamou, eu conversei com o Marcelinho. Marcou uma hora, Marcelinho conversou, disse que queria fazer esse negócio e tal. E eu expliquei mais ou menos. Ele disse, agora só tem um problema, tu vais ter que ir até Berlim comigo, porque eu vou fazer esse negócio, mas o dinheiro vai ser lá pela Alemanha. Aí, isso é certo. Aí viajei para a Alemanha. Como se fosse para trazer o dinheiro. Para trazer o dinheiro, fechar o negócio, poder haver a tramitação do dinheiro. Aí fui para a Alemanha. Aí quando cheguei lá, fiquei hospedado, tudo e tal. Aí passou uns 2 dias ou 3, Marcelinho me chamou, também lá disse, Afonso, eu tinha um outro assunto para falar contigo. Eu disse, pode ficar à vontade. Ele disse, rapaz, já que você está aqui, a Nike sempre me convida a ir lá conhecer a Nike e tal e ver se fechava um contrato. Aí eu queria que você fosse comigo lá, me assessorar, aí eu fui. Quando chegou lá, nós tivemos uma reunião com o tradutor, aí a Nike naquele momento intencionava contratá-lo para ele fazer parte de um grupo de atletas Nike, né? E sempre ela faz essa escolha de acordo com a desenvoltura de alguns atletas melhores do momento. E no momento o Marcelinho estava bem na Alemanha, ainda não foi o topo da carreira dele, né? Mas ele já era um atleta que demonstrava um potencial muito grande da Bundesliga. Aí eu fui, aí a partir daí eu fui para passar 3 ou 4 dias, aí eu já tive que passar 15 dias, esse contrato foi fechado, em seguida Marcelinho também me ligou nessa minha primeira viagem já, porque a Vela queria fazer um contrato para ele pintar o cabelo. A Vela de produtos de beleza. Produtos de beleza, tudo. Aí tu lembra de números assim, mais ou menos? Lembro, olha, da Nike, Marcelo, ele tinha direito assim, mensalmente, ele recebeu no contrato lá algo equivalente por um ano a 200 mil euros na época, né? Que lá ele chama na linguagem do alemão neto, livre de impostos. Ele recebeu isso e ele tinha também mensalmente um voucher que ele podia pegar de qualquer produto Nike, né? Era 2 mil euros, né? Ele podia pegar de produto Nike. Mês. Agora ele vinculou-se a não usar nenhuma outra marca esportiva, era só Nike. Tanto é que uma vez eu fui para uma solenidade com ele, e quando chegou lá, um dos amigos dele estava com uma outra marca, né? Aí ia entrar e o pessoal avisou logo. Aí não podia entrar. Não era com ele, era só porque estava acompanhando, né? Para não apresentar outra marca. Aí ele ficou durante todo o período que ele jogou no Hertha, ele tinha esse contrato. E tinha também com a Vela. E posteriormente... Esse da Vela, eu não sei se são todos que lembram, né? Nessa época o Marcelinho usava o cabelo amarelo, né? Descolorido. Amarelo e vermelho. Era amarelo e vermelho. Aí lá o maior sucesso foi o Red Marcelinho. Vermelho. Esse foi a cor que mais fez sucesso na Alemanha. Então ele sempre ficava recebendo esse dinheiro da Vela para viver de cabelo pintado. Cabelo pintado, aí variava, né? Homenageava às vezes de acordo com o jogo. Já teve jogo
que ele colocou a bandeira da Alemanha na cabeça. Eu lembro dessa época. Ele colocou a bandeira da Alemanha e sempre ele fazia, né, essa inovação no mundo do futebol, né? Nesse momento, Afonso, tu acha assim que o que faltou para Marcelinho chegar no centro, que nessa época o maior era a Espanha, né, ou a Itália talvez, ele foi cotado para ir para algum time desse da Itália, da Espanha? Olha, tem umas fotos de Marcelinho aí, com cabelo pintado aqui no Pronto, isso aí é o Red Marcelinho, exatamente, e a cor que fez maior sucesso de vendas da Velaton na época foi essa cor aí. Inclusive, ele estreou também em São João de Campinas, né, quando esteve aqui. Legal. E tu acha que esteve perto dele ir para algum centro desse mais visível? Mas, para ser sincero, o Marcelo, na época que jogou no futebol alemão, não compensava ele sair para o futebol da Espanha, senão para Barcelona ou Real Madrid. E esse convite não foi feito. Agora, durante o período que ele teve a oportunidade de jogar no Bayern de Munique, ele teve a oportunidade de jogar no Schalke, que é um time, para quem não transita no futebol alemão, talvez não imagine que a potência financeira que é o Schalke. E ele teve essa oportunidade, mas ele não quis na época, e também o próprio Hertha colocou dificuldade nessa transação. Talvez para o Bayern de Munique ele teve uma possibilidade maior por conta de que o diretor de esportes do Hertha era Hens, que jogou no Bayern de Munique, com o Rummenigge na época, era o companheiro de ataque. Ele era o diretor lá e o irmão dele era o diretor do Bayern de Munique. Então haveria-se, né? Mas aí não foi possível, porque o Hertha não abdicava de Marcelinho naquela época. Tanto é que poucas pessoas sabem, mas no ano de 2003 para 2004, a temporada lá começa no meio do ano, termina no meio do ano, Marcelinho foi escolhido o melhor jogador estrangeiro daquele ano na Bundesliga. E no ano seguinte, 2004 e 2005, Marcelinho foi escolhido o melhor jogador da Bundesliga, onde ele foi eleito na frente de Oliver Kahn, o jogador da Copa de 2002, e Ballack, que era o capitão da Alemanha. E Marcelinho, numa votação dos jornalistas alemães, ele conseguiu ser o melhor jogador da Bundesliga. Então, ficou uma marca do Hertha. Então, ele não tinha o Hertha, tinha aquilo como um tesouro para ele. Tu acha que ele sofreu algum tipo de preconceito assim na seleção? Porque logo depois de 2006 a Copa foi lá na Alemanha, né? Ele estava no auge, foi convocado antes algumas vezes e não chegou aí para a Copa, né? Muita gente lamentou. Ele ficou também, esperava ter a convocação, que na época ele jogava com o Gilberto, lateral esquerdo. E Gilberto jogava com ele e tal, e até eu assim, tinha uma certa amizade com o Gilberto também. E, para ser sincero, quando estava próximo da Copa assim, pela figura de Marcelo na Alemanha, até o próprio Gilberto esperava que Marcelinho fosse, mas aí não, na hora da convocação, Gilberto foi convocado e Marcelinho não, né? Talvez assim, por uma questão, na de 2002, que era certa, inclusive Marcelo, nas eliminatórias, fez gol contra o Paraguai aqui, né? Marcelo fez gol contra o Paraguai jogando pela seleção. Então, em 2002, Filipão manteve contato com ele, Marcelo falou, e ele tinha certeza absoluta que ia. Mas aí houve um incidente na vida pessoal de Marcelo que talvez tenha sido a mola propulsora dessa não convocação. Marcelo, na comemoração, inclusive, da classificação do Brasil para a Copa, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo. Quando chegou lá na Alemanha, o pessoal fez uma comemoração e Marcelo, infelizmente, caiu na lei seca alemã. Eita! E saiu em jornais, tudo, aí aquilo ali com certeza foi um entrave, né? Influenciou, com certeza. Aí aquele influenciou ele, não foi a 2002, a de 2006, pela bola que ele estava jogando e pelo título que ele ganhou lá na Bundesliga de melhor jogador, se esperava, mas aí não deu. Eu inclusive, teve um jogo da seleção lá que eu fui assistir com ele, tudo, a gente chegou a ter contato, ele teve contato com os jogadores da seleção no hotel, eu estive com ele tudo. Até eu imaginei, eu disse, na última convocação aí vai dar, mas aí não saiu. Não deu, né? Infelizmente não saiu. O Afonso, e fatos curiosos, assim, porque tu é dois caras de Campina lá na Alemanha, solto na buraqueira lá,
Como foi? Aí teve alguma... Não, foram anos, assim, que eu digo assim, que eu vivi uma vida que eu não esperava, né? Teve uma situação com o primeiro-ministro da Alemanha? Teve uma situação, pronto, duas situações assim que passaram na vida do Marcelo e ele assim, porque Marcelo, a figura do Marcelo Vamos chamar ele para conversar aqui, né? Com certeza. A figura do Marcelo é interessante porque Marcelo vivia aquele universo no topo do futebol mundial, mas ele toda a vida foi aquela figura que ele não enxergava nada, ele vivia a vida dele. Ele era o Marcelo Real, lá do José Pinheiro, do mesmo jeito que jogava contra o Bayern de Munique, era a mesma coisa. Então, teve alguns fatos interessantes, algumas passagens. Pronto, teve o aniversário e o Hertha foi convidado a ir ao parlamento alemão. Coincidiu de estar lá, nessa época, Marcelo, inclusive, ele tinha fraturado um dedo num jogo contra o Galatasaray. O time de Marcelo estava perdendo e Marcelo fez 2 gols de bola parada em Mondragón, que era o goleiro do Chile. Mondragón. Mondragón, 2 golaços de Marcelo. Aí no fim do jogo, Marcelo, numa dividida de bola até com um brasileiro, com César Prates, terminou por Marcelo fraturar o dedo. Então Marcelo ficou afastado mais de um mês, uns 2 meses, e foi para essa solenidade. Como eu estava lá, eu fui convidado, o tradutor do time também foi, e fomos até lá. O parlamento alemão era um sonho de você, né? E eu tive esse privilégio até de entrar no parlamento, fomos para lá e tal. O tradutor ficou e a gente falando lá, e Marcelinho lá com a equipe toda. Quando foi no final, o primeiro-ministro alemão fez o discurso, passou onde estava o time, embaixo, tá, o Marcelinho estava lá, até com imobilizado a perna. Aí ele se dirigiu ao Marcelo e falou, né? Assim, em resumo, ele disse: Marcelinho, estou torcendo pelo seu retorno, parabenizar pelas suas atuações no Hertha e também na Bundesliga, também lhe parabenizar pelos cabelos vermelhos, que hoje é uma marca sua aqui, que mudou até a forma de ver o jogador de futebol, e dizer a você que eu estou torcendo pelo seu retorno ao futebol, né, para a gente ver esse futebol alegre e tal. Terminou tudo, Marcelo: Afonso, aí me chamou para ir embora. Quando eu ia embora com o Marcelo, ele me perguntou no carro quem era aquela pessoa que estava falando direto com ele. Quem é? Aí foi que eu expliquei: Marcelo, aí é o primeiro-ministro alemão, que na época a Alemanha era a segunda economia do mundo. Ele disse: é o primeiro-ministro alemão que destinou a palavra unicamente a você e não a equipe. Aí lá, rapaz, valeu tal, mas aquilo era uma coisa para ele que não tinha a repercussão que teria para mim, que seria um mundo. Não, ele entendia como uma coisa normalíssima. Outro fato que também em Campina Grande pouca gente sabe aqui. Marcelinho, por conta dessa passagem que teve lá na Alemanha, foi uma cineasta brasileira chamada Ana Azevedo fazer oficina de cinema em Berlim. Berlim tem um festival de cinema muito forte, e ela foi fazer a oficina antes do festival. E chegando lá, ela foi fazer uma pesquisa para fazer um documentário. E quando ela chegou em Berlim, ficou impressionada com a quantidade de outdoors que tinha de Marcelinho. Chegava, você está no aeroporto, tinha imagem de Marcelo, você estava no centro, tinha imagem de Marcelo, e aí ela procurou Marcelo. Disse: Marcelo, eu sou cineasta brasileira, estou aqui nas oficinas e vou participar agora do Festival de Cinema de Berlim, que faltam 2 meses. Só que eu já estudei tudo aqui e eu estou vendo que para mim concorrer teria que ser uma figura de força em Berlim, e essa figura é você. Aí ele me ligou, disse, eu inclusive fui para a Alemanha, a Ana ficou me esperando, fui até a Alemanha. Quando chegou lá, ela falou: Afonso, é assim, eu queria isso. Aí eu disse: não vai ter problema. Aí ela veio com a equipe do Rio para Campina Grande, gravou na casa onde Marcelo nasceu, gravou no antigo Plínio Lemos, que hoje fez a gravação, pessoas que conheciam Marcelo. Até quando chegou aqui, uma das partes interessantes do documentário foi a quantidade de camisas que ela conseguiu ver no bairro de José Pinheiro do Hertha Berlim, que Marcelo trazia as 3 padronagens do time e dava para os amigos e para muita gente. Então, quando ela chegou, ela disse: eu não estou acreditando que isso aqui é Brasil, né? A quantidade de gente com camisa de um time da Alemanha, da primeira divisão. Então, vamos mais à frente, ela faz tudo o trabalho que ela precisava, fui à Alemanha, voltei lá. Aí, quando chegou a final, 3 filmes. Um filme iraniano, que tratava de um iraniano que tinha ido lá para a Alemanha, e lá ele se estabeleceu e fez sucesso no comércio.
e de um playboy, o Chiquinho Scarpa, da Alemanha, que era conhecido pela noite e tal também. E a terceira opção, que ficou na votação, foi Marcelinho. No final, ela ganhou o prêmio do Urso como o documentário, o melhor documentário apresentado foi brasileiro sobre a vida de Marcelinho. Vou pesquisar esse documentário. Aí eu tive também a satisfação. Marcelo não pôde ir porque a agenda estava cheia, mas aí eu estava na Alemanha e eu fui assistir o recebimento do troféu que a cineasta brasileira recebeu lá no Hotel Félix, que tem uma boate que lá é tida como a melhor boate da Alemanha e tal. Aí foi lá, a solenidade, eu fui, até o representante que eu não pôde ir, e foi um sucesso total essa questão do documentário dele, né? Bacana demais, bacana. Ô Afonso, e se a gente fosse comparar hoje, tu que gostava de jogar pelada, tirou o time ali, aí a gente tem outra expressão do Zé Pinheiro aqui, que é Hulk, né? Na melhor fase de Hulk, na melhor fase de Marcelinho, Afonso é o capitão, tu chama quem pro teu time? Rapaz, tecnicamente falando, eu chamo Marcelinho. Marcelinho? Agora, dizer a você que Hulk não é um talento também fora do comum, eu não posso negar isso, que tá acima da média, tanto é que é artilheiro do brasileiro tudo, mas em termos de técnica, eu ainda diria a você que Marcelinho está um pouco à frente. E aí, lá na Alemanha, assim, tem mais fatos curiosos, não tem? Sim, tem. Como era desenrolar o alemão lá, como era as saídas lá com o Marcelinho. Eu vou dizer uma situação... Os ambientes que vocês iam lá. Eu vou dizer até uma situação hilariante. Meu professor de alemão foi Marcelinho, né? Porque quando eu cheguei na Alemanha, a primeira vez que eu fui à Alemanha, eu não tinha noção de como era a vida de Marcelinho, né? A verdade é essa. Ele morava com quem lá, Afonso? Com a esposa, 2 filhos, mas durante todo o período que ele jogou na Alemanha, no mínimo de amigos dele que estavam ao redor dele era de 4 a 5. Certo. Mas já tive a oportunidade de conviver com 12. Com 12 amigos. Certo. Ele, quando chegou a primeira vez lá na Alemanha, ele morava numa cobertura e ele estabeleceu morada em 3 apartamentos. Porque tinha um apartamento dele, tinha um apartamento dos amigos e tinha um apartamento de trânsito para quem fosse lá. Inclusive, um orgulho aqui de Campina Grande foi tocar lá, convite dele, e ficou quase que um mês, foi Capilé, com sua banda. Capilé tocou lá. Tocou, inclusive, numa casa brasileira lá, que é restaurante, onde tocou Chico César, Neguinho da Beija-Flor, Belchior já tocou lá. Tocou também, acho que Daniela Mercury, em época de Copa do Mundo. Então, esse pessoal, quando ia para lá, sempre Marcelo tinha contato. Eu tive a oportunidade de ter contato com todos eles. Também, que quando chegava um brasileiro lá, aí a gente fazia questão de, quando sabia que estava e recebeu o brasileiro, tudo, e saía na noite. Então, era uma vida assim. Marcelo era muito obediente com a questão de atleta, mas ele gostava Tanto é que ele jogou o físico dele, ele conseguiu jogar até bem mais velho, bem né? mais velho. Mas a gente saía, pronto, tem passagens interessantes até. Certa ocasião, o Marcelo foi convidado pela Embaixada do Brasil para ir um jantar com o atual presidente da República na época, que era Lula. E aí eu estava lá, estava hospedado lá em Berlim e tal, aí soube, né? Aí sempre eu ia para casa dele, para a gente sair à noite, aí eu disse, hoje eu acho que a gente vai na Embaixada. Né? Vamos ver, Lula. Eu disse, Marcelo, e aí? Tem convite aí, chegou para você e Luizão, que era o outro brasileiro que jogava na equipe, né? O centroavante que foi na Copa 2012. Aí eu disse, aí, o tradutor me ligou aí, tem um convite para ir para a Embaixada. Ele disse, mas Luizão não vai, eu não vou não, hoje de noite é o dia do kart. Entre jantar com o presidente e ir pro kart e deu Foi kart. correr de kart. Assim é a figura dele, tá entendendo? Cara, simples. Ele é ele. E até quando eu cheguei lá no Hertha a primeira vez, eu fiquei surpreso, né? Assim, eu não imaginava que a equipe tivesse, assim, aquele padrão de jogador. Quando eu cheguei lá, o goleiro, Gabor Girali, seleção da Hungria.
Lateral direito, Friedrich, seleção da Alemanha. Zagueiro central, Marco Remer, seleção da Alemanha. Quarto zagueiro, Simonic, seleção da Croácia. Lateral esquerdo, Hartmann, seleção da Alemanha. Volante, Paul Dardai, seleção da Hungria. Meia, primeiro volante, Croácia, que era Kovac. Camisa 10, que era o... Gosta de futebol, viu? O camisa 10, Marcelinho. Aí pra frente, Basturk, seleção da Turquia. E no ataque, Bobik e Gol, que era da seleção da Bélgica. Então, do goleiro ao ponto esquerdo, tinha uma seleção. Seleção. Era um nível assim que você, quando chegava, você ficava olhando assim, entendeu? Uhum. Você não acreditava que ele vivia aquele universo. E num time composto de feras, Marcelinho ainda se destacava como o melhor jogador. A melhor peça do Hertha era Marcelinho. Do campeonato até, né? E do campeonato alemão. Tem algum jogador aí do campeonato brasileiro hoje que tu compararia no nível de futebol dele? Hoje... Tu acompanha hoje ainda? Acompanho o futebol brasileiro, sou apaixonado pelo futebol brasileiro. Só tem um detalhe, né? Eu não deixo de assistir o paraibano para assistir o brasileiro ainda não. Eu assisto o futebol paraibano quando tem campeonato paraibano, mas eu diria a você que no time do Flamengo hoje, com a formação que tem, um dos jogadores que eu acho que jogaria numa Bundesliga seria Arrascaeta. Muito bom, Muito bom, porque o futebol alemão, ele é um futebol de pegada. Então, no futebol alemão, talvez você não precise de um talento extra, você precisa de muita objetividade e a força aliada à inteligência. E eu vejo isso no Arrascaeta, entendeu? Então eu diria que no futebol alemão ele jogaria. E vou mais longe com você. Eu diria que talvez tenha peças que jogam no futebol espanhol, que não se destaca, mas não conseguiria jogar nem no inglês, nem no alemão. O espaço de você jogar é muito pequeno. É muito pequeno. A marcação é muito forte. Então, às vezes, talvez um jogador aqui que arrebente no Brasil, ou até na Espanha, que tem um futebol mais folgado, não consiga jogar a Bundesliga. Afonso, aí nessa tua andança aí, empresários de jogadores, conhecendo jogadores, a gente conversando outro dia, até em São Paulo tu tinha trânsito com muito Vampeta e tal. Sim. Era o seguinte, porque Marcelinho, ainda hoje ele mantém laços de amizade com Vampeta. Na época Vampeta jogava no Corinthians e sempre quando eu ia para São Paulo, aí eu tinha contato com Vampeta, ele tinha uma casa de show e um restaurante chamado Baluarte. E aí, por conta disso, quando eu chegava, um empresário de futebol lá chamado Orlando, que também era muito amigo, quando eu chegava lá em São Paulo, aí sempre eu encontrava com Vampeta, Souza, que jogou no São Paulo, Maldonado, que era da seleção do Chile também, Fabiano, que também jogou no São Paulo. Então eu tinha esse contato natural, porque eu ficava sempre no hotel, lá na Casa Verde, bem próximo ao CT do São Paulo e do Palmeiras. Aí eu tinha esse acesso, e lá no restaurante do Vampeta, à noite, era uma reunião de jogadores, né? E lá não tinha cor. Era jogador do Palmeiras, jogador do São Paulo, do Corinthians, todo mundo frequentava lá, né? Aí você... Naquele meio, sempre eu ia com Orlando, aí eu tive a oportunidade de andar com Vampeta, uma figura magnífica. Do jeito que aparece aí as histórias, é desse jeito. É verdade, daquela forma, do mesmo jeito. Até uma vez, eu me lembro que eu estava lá e, com o Orlando, esse meu amigo, fomos ao Baluarte, né, que era o restaurante do Vampeta. Aí quando chegou lá, o Vampeta conversando e tal, aí Orlando falou: Afonso, o Vampeta vai lá no Sambódromo. Aí ele disse: vamos? Só pai, uma hora, ele disse: não tem problema não, eu tinha chegado de viagem um pouco cansado. Ele disse: não, pai, vamos lá, tal, porque o Rei Momo é amigo de Vampeta, e Vampeta prometeu a ele que ia, né, ele vai ser coroado e tal. E aí eu fui com Vampeta, assisti, conheci o Sambódromo, né, tudo bem, tal, chegou lá, aquele mundo de festa e tal, mas aí depois que saiu, aí o pessoal resolveu tomar um chopp e tal. Eu sei que resultado, quando eu penso na hora, amanhece o dia, aí Vampeta: rapaz, é o seguinte, eu vou treinar. Treinar? Como assim? Vou pro treino. Porque, rapaz, aí tudo bem, fui. Então, quando voltou, no outro dia, o pessoal: ei, Vampeta, o irmão dele, né, era meu amigo também, disse: e aí, amanhã? Bora sair de novo. Vamos sair de novo. Eu disse: Vampeta, eu não Dá tenho pra mim, ainda, não tenho ainda, está, como se diz, né,
não estou fisicamente preparado para isso não. Aí você que é jogador de futebol não vai não, e gosta da noite mesmo, não gostava da noite. Era virote em cima de virote. Aí para aguentar aí não tem condição não, tem que ser atleta, né? Aí tem essas figuras assim, que eu tive o prazer de conhecer, né? E na Alemanha também, tive o prazer de conhecer alguns jogadores também, que eram alemães, mas o jogador alemão já é diferente, né? O jogador alemão já é disciplinado. No caso lá do Hertha mesmo, o zagueiro Marco Rehmer, que jogava com o Marcelo, era um cara que jogava até na seleção da Alemanha, mas antes de jogar futebol ele tinha curso superior, né? Afonso, mas tiveram umas situações assim mais inusitadas. Teve uma vez disso, você chegou perto de alguém ir preso lá e tu... Já aconteceu, olha. Vou dizer aqui duas situações hilariantes nesse aspecto. Uma foi quando o Marcelo jogava no Wolfsburgo. Eu estava lá, em Wolfsburgo, e estava dormindo até, cheguei de viagem e estava na casa de Marcelo, né? Não fui para o hotel, aí cheguei fim de tarde, Marcelo, não vá não, porque às vezes eu até tentava ir para o hotel, sabe? Mas não dava muito certo, porque Marcelo gosta de jogar videogame, e eu também, futebol. Aí ele insistiu, eu ficava lá, porque a gente ficava jogando, pronto. Você está num país como a Alemanha, você não fala a língua, né? Aí o seu mundo de interação é aquele que está perto. Então, a gente jogava videogame. Aí, às vezes, eu chegava e não ficava no hotel, porque eu disse, não, pai, vamos. Aí eu ficava, os dias que eu ficava lá, de 7 da noite até meia-noite, era pegado no videogame, jogando futebol e a torcida, né, dos amigos dele e tal. A gente brincava, tal, jogava. E o que é que aconteceu? Numa das vezes que Marcelo estava em Wolfsburgo, o pessoal foi para uma festa privada do time. O time do Wolfsburgo fez uma festa para os atletas e podia levar convidados. Marcelo me chamou, mas aí eu não quis. Eu disse, não, Marcelo, eu estou cansado, não fui. Os amigos de Marcelo foram com Marcelo. Marcelo deu pulseira, tudo. Quando chegou lá, houve um desentendimento entre dois amigos de Marcelo. Porque um amigo dele bebeu e estava querendo dar em cima da namorada de um jogador lá. Aí o outro reclamou. E aí os dois resolveram sair na porrada. Na Alemanha. Na Alemanha, na porta da boate. E aí Marcelinho tentou, quando viu que não dava, ele disse, então meu filho, já que você quer resolver assim, resolva os dois. Meu amigo, eu estava dormindo, acordei 4 horas da manhã, o pau cantou. Quem apartou a briga foi Marcelinho, Grafite e Quiroga, que jogava na seleção da Alemanha. Resultado pela manhã, um preso e outro hospitalizado. Aí isso, 4 horas da manhã, me ligando, me acordando. Aí eu acordei, o que é? Porque aí na cabeça eu era advogado, eu disse, rapaz, eu sou advogado, mas eu não tenho aqui o OAB na Alemanha, mas todo jeito eu vou. Aí liguei para um brasileiro alemão, que era brasileiro e alemão, terminou o curso no Rio Grande do Sul, lá na Alemanha, amigo meu, aí liguei para ele, lá a gente ligou tudo, aí quando foi no amanhecer do dia, conseguiu afiançar o amigo de Marcelo, né, e resolver, mas era assim, tinha esse tipo de problema que durante esse período que ele ficou lá, naturalmente havia, né, até o choque cultural, né, você como brasileiro, quando vai viver um mundo diferente assim, a educação é bem diferente, o que pra gente é normal, lá não é normal. É verdade. Afonso, e voltando para aqui, para o Brasil, situações assim, que aí, como você trabalha também na área criminal, deve ter pego já situações mais complexas, tem alguma assim interessante para relatar? Eu tenho, olha, uma situação aqui que eu participei de um processo, não como advogado, foi como assistente de acusação, mas foi um processo que me marcou muito. Foi um crime que houve aqui na cidade. O cidadão era casado e, por questões de ciúme, ele cometeu um homicídio. Ele estrangulou a mulher. E aí foi simulada uma situação de suicídio por enforcamento. E na época eu fui constituído pela família como assistente de acusação. E essa causa foi até o crivo do júri popular, que ele terminou condenado. Então me marcou muito pela a forma, a dinâmica dos fatos. E o júri também durou 2 dias. Foi um dos júris
mais Mais longos que Campina Grande presenciou aqui também. Foi uma coisa muito marcante na minha carreira de advogado, porque eu ainda não tinha me defrontado com a situação daquela natureza, uma simulação de uma pessoa que tinha um laço Tão afetivo íntimo. fortíssimo com a pessoa, tão íntimo, né? Tinha filho e chegou a um deserto daquela natureza. Então isso foi um fato marcante como advogado, né? E tive outro também até recente, que também foi um processo assim, que eu tive muito carinho para lidar com ele também, que foi até um amigo particular meu que se envolveu numa tentativa de homicídio aqui, também que eu participei, também foi no tribunal do júri, e também foi uma coisa que também assim, na minha carreira me exigiu muito, entendeu? Porque sempre eu digo que o tribunal do júri, que eu tenho uma certa atuação no tribunal do júri, é muito complexo o tribunal do júri. Muito complexo. Como você lida com... Porque assim, eventualmente tem crítica. Se você pega uma situação que você vai ter que defender uma pessoa que cometeu um crime, você como advogado deve ser muito criticado. Como é que você lida com isso, Afonso? Eu lido o seguinte, eu sempre vejo pelo lado profissional. Às vezes já aconteceu comigo, assim, até amigos meus de minha infância, às vezes tem uma certa antipatia por determinada situação em que às vezes me indagam, mas eu sempre levo para o lado profissional. A máxima que eu utilizo é o seguinte: é uma garantia constitucional. Por mais ruim que você seja, você tem direito à defesa. E eu sempre também sigo o seguinte raciocínio: por mais ruim que seja uma pessoa, alguma coisa boa ela lhe trará. E por melhor que você seja, um defeito você terá. Então eu sigo esse raciocínio. Então quando tem essa mistura, eu sempre digo assim, não, ele tem o direito de defesa e como profissional eu defendo ele e defenderia até você. Às vezes acontece comigo, uma vez aconteceu por conta de Marcelinho. Marcelinho foi detido aqui sob a acusação de um estupro, que foi aquela repercussão nacional todinha. Aí, no mesmo dia, Marcelo foi liberado e tal. Quando foi uns 2 dias, 3 dias, eu estava no centro até acompanhando de minhas 2 filhas, ali perto do shopping Edson Diniz, eu ia atravessando a rua, e aí passou uma pessoa que eu até conhecia, né? Aí tenho o maior respeito por mim, eu tenho por ela. Aí ela, olha, como é que vai, doutor? Eu digo, vai tudo bem, mas doutor, eu gosto demais do senhor. A única coisa que eu digo que o senhor fez de errado na sua vida foi o senhor se meter com essa história de resolver esse problema de Marcelinho, porque isso não se admite. Aí, como eu tinha intimidade, eu digo, não, mas você não pode misturar a causa com um causídico, né? E não pode fazer juízo do que não se tem prova, né? Você não pode nem misturar a minha situação e nem você deliberadamente achar que ele é culpado. Aí ele, não, tá certo, tal, mas acontece muito. Mas aí você tem que ter uma forma de você se explicar nesse sentido, de mostrar que por mais culpado que se seja o réu, o direito de defesa é sagrado. E alguém vai ter que exercer. Se não eu, outra pessoa, mas sem advogado ele não vai ser julgado. Afonso, e acredito que assim, já de anos pra cá, você vai dormir e acorda sabendo que a qualquer momento pode ser acionado, né? Precisa comparecer. A vida do advogado militante é assim. Você sabe que a qualquer momento pode ser acionado. Eu já tive várias situações até de sair daqui. Uma vez eu saí daqui, um fato até... Saí daqui, viajei e estava na Alemanha. Da Alemanha eu fui para a Turquia. Quando eu estou na Turquia, há um problema aqui com a mãe de Marcelo e eu tive que sair de lá para cá para resolver esse problema. Só deu tempo de descer no aeroporto de Trabzon, já peguei voltando. Então a vida do advogado que milita é assim. Eu sempre digo que ser advogado é um sacerdócio e você tem que ter eterna paciência, porque você depende de muita gente para você resolver seus problemas. Você tem que saber lidar do serventuário mais humilde lá do fórum até a autoridade máxima do processo, que é o magistrado. Você tem que saber lidar. Você não consegue transitar nesse mundo com arrogância ou tratando mal, não. Você tem que
tem que ser polido para isso. Por isso que eu digo que advogado é difícil. Uma dica para um que recebeu a carteira da OAB agora e vai começar a militar, seria o que, assim, ele começar em que sentido dentro do trabalho, dentro de onde ele vai transitar? Paciência, Muita paciência, estudo e bom senso. Diria que esses 3 fatores aí ele tem que fazer uma conjugação para fazer, porque nem sempre o melhor advogado é o grande estudioso. Verdade. Tem que ter muita habilidade pessoal, né? Exatamente. Como eu percebo também, Afonso, que você tem muita amizade com vários juízes, mas também tem os limites, não mistura as coisas, né? Tem um momento de conversar, tem um momento das defesas, mas você mantém uma forte amizade. Não misture o processo com a figura do magistrado. São 2 coisas distintas. Como você conseguiu equilibrar para que isso, na visão deles, não parecesse ser algo que você está se aproximando para ter algum benefício? Não costumo discutir processo com magistrado nenhum, a não ser no processo. Uhum. No processo, eu travo qualquer discussão, posso ter amizade com o magistrado, tenho muito respeito, mas tenho que respeitar a decisão dele, não posso misturar isso aí. E quando eu me vejo insatisfeito, o meio próprio chama-se recurso. Uhum. Nunca tentar extrapolar esse universo, que tem que ser um universo de respeito. Uhum. Você não pode ultrapassar essa barreira. Talvez seja o motivo que eu consiga, na minha vida fora, na minha vida social, eu poder chegar no lugar, ter um magistrado cumprimentar, até sentar na mesma mesa, porque eu nunca misturei isso aí. Nunca quis ultrapassar, nem vou ultrapassar essa barreira. Sempre eu vou respeitar. Afonso, como tu enxerga hoje essa polaridade que está no país, o STF com algumas decisões, o presidente, essa briga, como é que tu enxerga, qual tu acha que seria um caminho para que isso se equilibre mais? Eu vejo da seguinte forma: os 3 poderes têm que ser distintos, não pode haver interferência, mas o poder que regula as relações e que tem que disciplinar é o Poder Judiciário. Ordem judicial não se discute, se cumpre. Se couber recurso, maneja o recurso. Então, nunca que o poder político ele pode querer estar medindo forças com o Poder Judiciário. A partir do momento que ele vai para esse lado, ele é forte candidato a ter problema. É o que está havendo, entendeu? Entendo que em alguns pontos, talvez, o Poder Judiciário possa estar extrapolando das medidas em termos de mandamento legal. Mais especificamente, se a Constituição dá direito do perdão presidencial, isso também tem que ser respeitado. Uhum. Tem que ser respeitado. Agora, o que não cabe no momento é querer um poder meramente político, passageiro, está querendo medir força e desafiar o judiciário. Dos 3 poderes, o judiciário é o poder que regula as relações sociais. Está entendendo? Uhum. Para a gente que é brasileiro, assim, o respeito à classe política. Certo? Mas é da nossa cultura. A imagem do político, ele tende a resolver as coisas de acordo com a conveniência dele. E o Poder Judiciário não funciona assim. O Poder Judiciário é diferente. Então não se pode esses poderes querer ter uma mesma linha de raciocínio. Não vai conseguir chegar a canto nenhum. E continuo dizendo, enquanto houver essa briga, é desvantajosa para qualquer um dos outros 2 poderes. Uhum. Porque o poder que institucionalmente foi criado e é símbolo da democracia é o que está regulando as relações humanas. Então, tem que ter respeito. Uhum. Tem que ter respeito. Você pode não gostar da figura de um ministro, mas a toga dele tem que ser respeitada. Verdade. Afonso, e
E o que é que te motiva a sair todo dia ainda de casa? 30 anos já de profissão, resolveu já muito problema, já ganhou muito dinheiro. O que é que motiva ainda? Eu sou apaixonado pela advocacia. Eu, no início da minha vida como profissional, eu até passei num concurso para ser delegado federal. Rapaz, e fui reprovado na prova de natação. Pois é. Aí depois eu desisti, porque... Não, deixa eu fazer só uma pausa. Você fez um concurso para delegado federal. E aí, provas, notas boas, passou psicotécnico aprovado. Passou corrida, passou salto. Aí tudo chegou na natação. Era para nadar quantos metros? 25 metros, sem tempo e sem estilo. E aí? Não deu certo, afundei. Você não sabe nadar? Não sei nadar. É mesmo. Jogo futebol, ultimamente sou praticante de tiro esportivo, tudo, mas... Mas no dia lá, chegou a pular, eu disse, não vou nem pular. Não, eu pulei ainda, mas quando chegou no meio da piscina, eu desci, aí eu só ouvi o apito do... Afundou e vieram socorrer. Eliminado, a prova eliminatória. Senão você hoje era um delegado federal. Desde 93, né? Foi. Então a motivação é não, a paixão pela advocacia. Paixão pela advocacia. Chegou a ter envolvimento assim, OAB, em diretoria? Não, eu tenho um bom trânsito com meus colegas advogados. Tenho o maior respeito pela OAB, tudo. Mas a minha vida de advogado, eu não teria como partir para isso, porque eu não tenho tempo. Uhum. Eu trabalho assim, por média, para você ter uma ideia, eu chego no meu escritório em média por volta de 8h30. E eu saio por volta de 7h30 da noite, 8 horas. E dependendo das minhas obrigações, tem dia que eu chego até 11 horas, 12 horas em casa. Então, não me permite a OAB. A OAB ele requer tempo, né? E muita dedicação, né? Uhum. Quando você representa um órgão de classe, você tem que se dedicar. E eu, quando faço qualquer coisa, eu gosto de me dedicar. Entendi. Tanto é que, como advogado, se eu não tiver estímulo de defender uma causa sua, eu não pego a causa. Certo. Já aconteceu comigo. Eu não ter, assim, ser uma coisa que eu não vou, não vai comigo essa situação. Eu prefiro não pegar do que fazer um trabalho que eu não me sinta, tá entendendo? Empolgado para fazer. Então, a minha empolgação pela minha profissão é uma paixão que eu tenho de advogado, de gostar da liberdade de ser advogado. Entendi. Mas se não fosse advogado, qual caminho tinha trilhado? Creio que o comércio. Comércio, né? Por conta do meu pai. Certo. Chegou a empreender em alguma coisa? Não, né? Não. Vê algo no futuro que possa ver essa possibilidade? Hoje não. Não. Hoje o que eu imagino mais assim, até esse ano eu já completei 53 anos e tal. Aí eu vejo minha vida já focada, tá muito novo ainda. Direcionada para isso. O meu filho, de 18 anos, provavelmente aí eu tenho quase certeza que vai ser o meu sucessor lá no escritório, né? Ele já está no 5º período. As minhas filhas, uma é de uma área, da área de saúde, que é psicologia, a outra da área de direito, mais voltada, que ela quer fazer concurso, então eu vejo que... Provavelmente o filho que meu vai filho será meu tocar, sucessor. Né? Afonso, outra coisa que eu achei curiosa foi que você é diabético, né? Sim. Descobriu já adulto, como foi, que momento estava vivendo, como encarou? Eu descobri quando eu tinha 35 anos. Né? Eu estava numa viagem a trabalho em Brasília e lá encontrei um amigo meu, muito amigo meu, da época de faculdade. E tinha ligado para ele e tal, aí marcamos um almoço. E quando eu chego lá, o amigo dele, né, estava lá e estava com um aparelhozinho de medir a glicemia. Aí quando chegou lá, tal, aí estava tomando uma dosinha de uísque e tal. Aí esse amigo dele disse, rapaz, eu me conheceu naquele momento, ó, deixa eu te dizer um negócio, eu posso até tomar um uísque aí com você e tal, mas eu tenho que medir a minha glicemia. Aí eu disse, não, porque eu sou diabético e tal, e pediu a dele. Quando deu um tempo, esse meu amigo disse, rapaz, vê a tua glicemia. Quando eu medi, deu 130 e alguma coisa, sem que eu nem tivesse almoçado. Aí ele falou, rapaz, vamos sair o médico. Aí quando eu cheguei em Campina Grande, que eu fiz os exames, aí foi diagnosticado que eu tinha diabetes. Aí a partir daí
eu comecei a regular, né? Uhum. Comecei a regular e venho regulando. Nunca, com a diabetes em si, eu não tive maiores problemas. Tive que mudar os hábitos alimentares, tudo. E até hoje estou aí. Vem se cuidando. Tocando, Que tocando bom. a vida. Afonso, e um sonho assim que você deseja realizar ainda que não realizou? Como advogado, eu acho que eu me sinto realizado. Como pessoa, seria ver a estabilização dos meus filhos. Certo. Deixar eles tocarem a vida deles Exatamente, tranquilamente, né? tranquilamente. E um recado especial aí pra... Não, antes até desse recado, eu queria ouvir um negócio teu. A temática desse podcast é tentar entender a essência, assim, de quem é de Campina, de quem... Campina é uma cidade muito empreendedora, muitas lideranças políticas, artistas, e só que tem peculiaridades, você transita em todo lugar. O que é que tu vê diferente assim nas pessoas de Campina, na essência, no modo de viver, de encarar a Rapaz, vida? Campina Grande, eu lhe diria a você que eu não trocaria por cidade nenhuma no mundo. E o povo de Campina é um povo muito especial. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu sou 13 anos, apaixonado pelo 13. Nosso principal adversário é o Campinense, né? Mas você vê como Campina funciona. O Campinense vai decidir com o Botafogo. Os 13 anos que são desportistas hoje são raposeiros. Verdade. Porque Campina, ela tem essas características da irmandade, do apoio. Você vê que quando a figura, se nós lançarmos um candidato aqui, ele pode não ter um voto em canto nenhum, mas em Campina Grande ele sai bem. Porque é natural de Campina essa forma do povo de Campina de receber também quem é de fora, tá entendendo? Você tá às vezes em cantos distantes, pronto. Eu dou um exemplo, eu fui assistir um jogo pela Copa do Brasil no Rio. 13 Fluminense, não sei se você se lembra. Lembro, 2005, comandante, capitão Maurício Simões, técnico do quase 13. passa, né? Quase passa. Quando eu cheguei lá no Rio, que eu entrei, eu me senti no Cruzeiro onde eu fui criado. Meu amigo, tinha cerca de 2.000 paraibanos, torcendo pelo 13, gritando galo, tá entendendo? Então, isso é Campina Grande, entendeu? Campina Grande pode ter seus problemas entre si, mas quando trata-se de Campina, Campina é Campina, acima de tudo. Um povo guerreiro, né? Povo guerreiro, povo inteligente e de talento. Você já pensou em ir para a área política, Afonso? Não, Foi convidado? Já fui convidado, mas eu nunca pensei nisso na minha vida não, sabe? A minha situação de advogado, como eu trabalho muito, eu acho que não daria. Talvez num futuro aí eu poderia trilhar por esse caminho, no momento eu não tenho essa pretensão não. Mas admiro muito a política e vejo a política como um elemento necessário ao desenvolvimento da sociedade, né? Com certeza. Mas eu soube uma história inusitada aí que você já foi deputado. Que história é essa aí? Rapaz, para ser sincero, isso é uma história bem engraçada de contar, porque no ano de 96 eu fui constituído como advogado de um político, de um prefeito. E o processo tinha uma certa complexidade, e aí eu tive que entrar com um pedido de oitiva de testemunhas fora da comarca, que a gente chama de carta precatória, né? E carta rogatória também. E aí eu coloquei uma carta precatória para o estado do Paraná e uma carta rogatória para o Paraguai. E fui para o Paraná com um amigo meu. E quando cheguei lá, terminou a audiência, tá, com a rogatória, e esse meu amigo resolveu ir para a churrascaria comigo, tá, à noite, e aí lá tem uma boate muito famosa, que é a maior boate do Brasil, né? No lado do Paraguai. Lembra o nome, não? Não, aí eu sei que ele convidou mais dois colegas dele e esse pessoal eram servidores públicos de uma força nacional e fomos lá para essa boate. Quando chegou lá, a gente teve direito ao VIP e tal, se apresentou e aí... O pessoal já frequentava lá, tinha um lugar... E aí o meu amigo chegou lá e quando eu entro nessa boate, disse que eu sou um deputado brasileiro.
E nessa brincadeira, que ele ficou me dando esse mandato, eu estava de paletó. E aí começou a brincadeira e a noite começou a rolar e tal. E aí era deputado para lá, deputado para cá. Os garçons chamando de os deputado, garçons as de deputado mulheres e tal. Quando eu senti que a situação estava me favorecendo, aí eu virei um deputado naquele momento mesmo e mandei até tocar Cirino e Cirano lá no pleno Paraná. Eu disse, eu tô com um CD aí, vou querer ouvir Cirino e Cirano. Então vamos lá. Aí botou Cirino e Cirano, ouvi música e tudo. E passei Dançou essa o forró. noite, passei essa noite como deputado. Aí quando foi na saída, né, de madrugada, o meu amigo lá chamou o táxi, né? Se eu chamar um táxi aqui, aí vem um táxi comum. Aí eu disse, não vou perder meu mandato agora. Eu disse, ó, meu amigo, eu não ando nesse carro não, você não sabe que eu sou um deputado? Aí mandaram buscar um carro melhor e tal. E aí eu fiquei com esse mandato. Na boate todinha, era a noite todinha, o trânsito na mesa, vinha garçom, vinha recepcionista na mesa do deputado para lá e para cá. E tudo bem, encerrou a viagem, dia seguinte pega o voo aqui para Paraíba, o voo vinha para João Pessoa, esse meu amigo dentro do avião, né, eu peguei no sono, ele bateu, ei aí, o pessoal tá servindo aí o almoço, como é? Aí eu disse, peraí, bata devagar que você tá falando com um deputado, veja o mandato que você me deu. Aí ele não suportou não, disse, meu filho, eu lhe dei o mandato porque era no Paraguai, lá no Paraguai tudo é falsiê. Aqui você tá na normalidade, entendeu? Aí foi quando eu acordei e vi que o meu mandato acabou quando eu entrei no avião, né? Mas valeu. Pelo menos fui por uma noite. Deputado, né? por um dia. Por uma noite. Por uma noite, é verdade. São as passagens inesquecíveis da vida, né? Muita história, Afonso, tem, viu? Afonso, e um recado especial, algo que você tem como um lema de vida, assim, pra gente deixar de recado aí pra quem tá ouvindo. Mas eu diria que trabalho, respeito e humildade. Trabalho, respeito e humildade. E você é essa cara aí mesmo. Muito Homem obrigado. trabalha demais, e passa a ver você trabalhando toda hora. Respeita todo mundo, já presenciei várias vezes, desde como eu falei no começo. As pessoas de mais simples na sociedade, as mais elevadas, e sempre com essa humildade aí. Parabéns, viu, Afonso? Obrigado, foi uma satisfação. Satisfação demais lhe receber, ouvir. Convite muito honroso, estou à disposição para qualquer eventualidade, tá certo? A gente que agradece. Espero que tenham gostado. Mais um episódio aqui. Afonso Vilar, advogado aqui na cidade de Campina Grande. Gratidão demais, viu, Afonso? Deus lhe abençoe sempre. Saúde para você e sua família. Quem puder, se inscreva aí que não está inscrito ainda no nosso canal. E em breve mais um episódio do Só Podia Ser de Campina.